Mãe solteira perde tudo em enchente, mas sua reação surpreende a todos e transforma vidas. Era uma noite tranquila, quando o céu começou a escurecer, como se o próprio universo estivesse se preparando para um espetáculo de terror. As nuvens carregadas pareciam uma ameaça iminente, e Maria, uma mãe solteira, sentia um aperto no peito. Ela havia lutado tanto para ter seu pequeno lar, um abrigo para seus 2 filhos, e agora tudo parecia em risco. À medida que as gotas grossas de chuva caíam, uma sensação de desespero tomou conta. Só mais uma tempestade, pensou, tentando se convencer de que tudo ficaria bem. Mas a natureza tinha outros planos. Quando a chuva se transformou em um dilúvio, a pequena cidade de São Benedito parecia estar em transe. As ruas tornaram-se rios, e a casa de Maria, uma construção simples, não resistiu ao poder da água. Ela assistiu, impotente, enquanto a correnteza levava suas memórias. Suas fotos, tudo o que amava. Um nó na garganta a impediu de gritar. Decidiu que, em vez de se deixar vencer, organizar uma campanha para ajudar as outras vítimas da enchente. As pessoas olhavam para ela, admiradas e céticas. Como ela pode fazer isso? Pensavam. Havia um empresário local, Carlos, que via a tragédia como uma oportunidade de lucro. Ele queria erguer uma loja gigante sobre os escombros, e Maria era um obstáculo para seus planos. O embate entre eles era inevitável. No calor da ação, a cidade começou a se mobilizar. Maria buscou ajuda, não só para si, mas para todos. Fora da sua zona de conforto, ela se viu como uma líder, algo que nunca pensou que poderia ser. Enquanto conseguia apoio, surgiam segredos obscuros. Vozes sussurravam sobre corrupção e a comunidade começava a conectar pontos. Maria soube que havia algo mais por trás da enchente, algo a ver com sua própria família. Então, numa tarde chuvosa, um antigo diário de sua avó apareceu no meio da bagunça. O cheiro de papel amarelado a transportou para outra época. As páginas estavam repletas de relatos sobre promessas feitas a seres da floresta e pactos sombrios que podiam ter afetado gerações. Seria aquele diário a chave para desvendar a verdade? O peso da história da sua família era intenso, mas a coragem de Maria aumentava com cada palavra lida. Perante o caos e as revelações, Maria não sabia se conseguiria manter a família unida e também lutar por justiça. As perguntas a cercavam como um labirinto. Será que ela estava pronta para descobrir o que sua avó realmente fez? Será que conseguiria enfrentar não apenas a força da natureza, mas também a corrupção que assombrava a sua cidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já aqui, a tempestade estava longe de acabar. Ela olhou pela janela e viu a água ainda subindo. O instinto de proteção acendeu dentro dela. Era hora de agir, não só por si, mas por todos que haviam perdido tudo. Com um brilho determinado nos olhos, Maria decidiu que precisava se reunir com a comunidade o mais rápido possível. Ela chamou algumas pessoas da vizinhança. Juntas, decidiram se reunir no centro da cidade. Com uma combinação de esperança e receio, Maria pegou o diário e se preparou para anotar alguns dos detalhes que achou importantes. Havia um misto de expectativa e medo no ar. Eles iriam exigir apoio, mas quando chegaram ao local, algo inesperado aconteceu. Havia uma multidão reunida, mas não era apenas para ouvir Maria. No meio da agitação, Carlos, o empresário que queria explorar a situação, estava em um palco improvisado, anunciando um novo projeto, uma grande loja chamada Fortuna, que seria construída exatamente onde as casas e vidas haviam sido destruídas. Ele fala:
Ela se sentiu como se estivesse diante de uma parede intransponível, mas não teve muito tempo para processar. Carlos percebeu Maria na multidão e fez questão de convidá-la para subir ao palco. Dona Maria, você que viveu essa tragédia em primeira mão, o que tem a dizer? O olhar dele era sedutor, como se a provocasse a aceitar a situação. Maria sentiu um frio na barriga. O que ela poderia dizer? A palavra morte ecoava na sua mente, não apenas pela perda do lar, mas pelo que aquele homem queria fazer. Ela respirou fundo e subiu ao palco, enquanto os olhares se voltavam para ela. Carlos, isso não é uma solução, disse a voz trêmula, mas firme. As pessoas precisam de ajuda, não de exploração. O murmúrio da multidão se intensificou. Havia pessoas que torciam por ela, mas outras, olhares céticos, começaram a se voltar contra ela. E foi nesse momento tenso que a reviravolta chocante aconteceu. Uma figura emergiu da multidão. Era Ana, sua vizinha, a quem Maria sempre considerou uma amiga. Ana tinha sido uma das primeiras a chamar Maria quando a enchente começou. Mas enquanto se aproximava, algo na expressão dela não parecia certo. Maria notou uma tensão nos ombros dela, uma respiração difícil. Ana, o que está acontecendo? Questionou Maria. Mas a resposta que a amiga deu a deixou em choque. Desculpe, Maria, eu não posso mais esconder. Eu trabalho para Carlos. As palavras caíram como um raio. Ana explicou que, sob as promessas de emprego e dinheiro, ela ajudou Carlos a consolidar seus planos. Eu nunca quis te machucar, mas eles estão oferecendo muito, Maria. Não sei o que fazer. O tempo parecia parar. Maria olhou para Ana e viu o desespero em seu rosto. Não era apenas a dor da traição, mas a sensação de estar sozinha em um mundo que ia além da sua compreensão. O choque invadiu a atmosfera. Murmúrios de desapontamento percorreram a multidão. Amigos, vizinhos, companheiros de luta estavam prestes a se dividir. Você está de lado de Denis? Maria perguntou, a voz quase um sussurro. Ana balançou a cabeça, completamente perdida. Naquele instante, a verdadeira natureza da amizade delas estava à beira do colapso. Essa revelação, como um furacão, arrastou todos os outros segredos à tona. A batalha entre Maria e Carlos acabava de começar, mas agora havia uma nova complicação. A confiança havia se despedaçado. As alianças estavam mudando. O que mais a água poderia levar? Quantos outros ao seu redor estavam também escondendo a verdade? O cenário que antes parecia claro agora se transformava em um labirinto de traições e dúvidas. Maria sentiu o peso do mundo em seus ombros. Estava pronta para lutar, mas havia muito mais em jogo. Quais segredos ainda estavam enterrados sob os escombros que a enchente deixara? As perguntas flutuavam como as folhas na correnteza, e a resposta estava longe de ser simples. Maria estava paralisada. O olhar de Ana, que antes era familiar e acolhedor, agora carregava um peso insuportável. A multidão murmura. Os rostos misturavam raiva e incredulidade. Como a amiga dela podia ter se envolvido com Carlos? Com um golpe certeiro, tudo ao redor parecia desmoronar. Ana, você me traiu. As palavras saíram como um grito, mas o eco delas deixou uma angustiante sensação no ar. A multidão virou-se para Ana e um burburinho crescente tomou conta da cena. O que seria agora do movimento que Maria tentava construir? Você fez isso por dinheiro? A voz de Maria tremeu, evidenciando a dor que encobria sua indignação. Ana, com o rosto inexpressivo, fez um movimento para se defender. Maria, você não entende. Eles oferecem muito, você não sabe como é difícil. Eu só queria. Mas a resposta dela soou vazia, como palavras ao vento. Os olhares que antes eram de solidariedade começaram a se voltar contra ela, e a amizade que parecia sólida agora parecia uma ficção. Uma risada estridente cortou a tensão. Era Carlos, que, vendo a confusão de lá de seu palco, decidiu brincar com a situação. Olha só, Maria, sua amiga está se saindo bem na nova era do capitalismo. Pense bem, você também poderia estar fazendo parte disso, se quisesse. Ele gesticulava como se provocasse um espetáculo. Nesse instante,
O céu se escureceu ainda mais. Um trovão ribombou com tamanha força que fez a multidão se estremecer. Maria, no impulso, olhou para cima e viu uma nuvem se formando. O pânico começou a se espalhar. Não, não de novo! As lembranças do dia da enchente voltaram com força. Uma onda de terror a tomou. Então, como um grito da natureza, uma chuva torrencial começou a cair. As primeiras gotas eram pesadas, seguido de um verdadeiro dilúvio. As pessoas começaram a correr em busca de abrigo. Vamos, vamos! Maria, em sua determinação, olhou para Ana. Você vai ficar aqui? Juntas podemos mudar tudo. Mas Ana hesitou. Maria, eu não posso. Eles estão por trás de tudo isso. As palavras de Ana foram cortadas por um grito no meio da confusão. O chão sob os pés começou a ceder. As águas começaram a ficar perigosas novamente. Maria sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer com isso? A voz dela soava quebrada enquanto o desespero a cercava. Carlos, ele não é o que parece. O olhar de Ana estava repleto de medo. Ele não é apenas um empresário. Ele está envolvido em coisas muito piores. Você precisa saber. Ele está ligado a negócios sujos. Tudo isso, a enchente, é parte de um plano maior. Nesse momento, um estrondo forte cortou a fala de Ana. Os refletores do palco caíram, atingindo Carlos. Ele gritou e a multidão ficou paralisada. As águas começavam a subir rapidamente e a confusão se espalhou. Gritos de terror misturavam-se com o barulho do que estava ruindo. Maria sentiu o mundo girar. Tudo o que ela conhecia estava mudando numa fração de segundos. O que estava por trás de Carlos? O quanto Ana sabia? Ana, você tem que me contar. Maria gritou, mas o caos a envolvia. A água já corria pelas ruas como um rio furioso e as vidas estavam em jogo. Enquanto Maria tentava compreender, seus instintos lutavam para manter a calma. Quando Carlos foi levado pela água, uma onda de choque afetou a multidão. Mas o que isso significava? Ele realmente estava por trás da enchente? O que Ana sabia sobre esse plano maior? Dúvidas e medos correram na mente de Maria. Maria olhou para Ana, os olhos cheios de desespero. É apenas o começo, não é? A rua se transformou em um mar de caos, e a verdade de tudo parecia à beira de vir à tona. Mas agora, com a natureza revoltada ao fundo, ela sabia que precisava agir rápido. O que mais ela ainda descobriria? O que a enchente levaria a seguir? Maria estava paralisada. O olhar de Ana, que antes era familiar e acolhedor, agora carregava um peso insuportável. A multidão murmura. Os rostos misturavam raiva e incredulidade. Como a amiga podia ter se envolvido com Carlos? Um golpe certeiro, tudo ao redor parecia desmoronar. Ana, você me traiu. As palavras saíram como um grito, mas o eco delas deixou uma angustiante sensação no ar. A multidão virou-se para Ana, e um burburinho crescente tomou conta da cena. O que seria agora do movimento que Maria tentava construir? Você fez isso por dinheiro? A voz de Maria tremia, revelando a dor em sua indignação. Ana, com o rosto inexpressivo, balbuciou uma defesa. Maria, você não entende. Eles oferecem muito. Você não sabe como tá difícil. Eu só queria. Mas suas palavras soaram vazias, como um chamado à tempestade que começava a se formar no céu. Uma risada estridente cortou a tensão. Carlos, observando do palco, decidiu brincar com a situação. Olha só, Maria, sua amiga está se saindo bem na nova era do capitalismo. Pense bem, você também poderia estar fazendo parte disso, se quisesse. Ele gesticulou, como se provocasse o espetáculo. Então, com um estrondo, o céu se escureceu mais. Um trovão ribombou tão forte que fez a multidão estremecer. E como resposta à fúria do clima, a chuva torrencial começou a cair. As primeiras gotas eram pesadas, seguidas de um verdadeiro dilúvio. O pânico se espalhou rapidamente. Vamos, vamos! Maria gritou, sua determinação crescente. Ana, vai ficar aqui? Juntas podemos mudar tudo. Mas Ana hesitou. Maria, eu não posso. Eles estão por trás de tudo isso. Suas palavras foram cortadas por um grito no meio da confusão. O chão começou a ceder, transformando as ruas em rios ferozes, e as vidas estavam novamente em jogo. Enquanto Maria tentava compreender,
seus instintos lutavam para manter a calma. E foi naquele instante caótico que um homem emergiu do meio da multidão. Era Pedro, um antigo amigo de Maria, que havia sumido há meses. Ele estava sujo, encharcado e exausto, mas havia algo diferente em seu olhar. "Maria, você precisa ouvir!" ele gritou, lutando contra o vento. "O que está acontecendo é muito pior do que você imagina." Maria olhou para ele, o coração disparado. "Pedro, o que você sabe?" O desejo de saber pulsava em seu peito, mas o barulho da água se intensificava. "Carlos, ele não é apenas um empresário. Ele está envolvido com tráfico de drogas e mais." As palavras de Pedro cortaram o ar como uma faca. "Ele precisa da enchente para encobrir sua operação. Está tudo planejado." "Como assim?" Maria não conseguia processar. A dor e o medo estavam se manifestando na sua mente como um turbilhão. "Você está dizendo que isso foi intencional?" Havia uma estrutura por trás da enchente, uma forma de distrair a cidade enquanto ele realizava seus negócios. Pedro continuou, sua voz cheia de pavor. "Mas não é só isso. Ele tem pessoas dentro da prefeitura. E Ana não é a única." Ana estava paralisada, sentindo o peso da traição se intensificar. O choque da revelação a despedaçou. "Eu não sabia, eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo." Desesperada, Maria sentiu seu mundo girar. "Pedro, o que mais você sabe?" A multidão, agora alarmada, se movia em pânico, água subindo por todos os lados. E enquanto um novo trovão soava, o chão começou a tremer. A terra se estonteou sob seus pés. Era como se a natureza estivesse se revoltando. E no meio daquela tempestade, uma sombra estranha apareceu à distância. Algo lá no horizonte. Um barulho ensurdecedor se aproximava, uma nova ameaça. Maria olhou para Pedro, seus olhos cheios de perguntas. O que mais poderia sair de tudo isso? O medo apertava seu peito. Ela percebeu que não apenas a confiança estava em ruínas, mas a própria cidade estava prestes a desabar sob a verdade que ainda não conheciam. O que viria a seguir poderia ser mais devastador do que a enchente que mudara suas vidas. Nesse instante, a chuva caiu mais forte. O terreno tremeu sob eles e Maria sabia que a partir daquele momento, tudo mudaria para sempre. O mistério e a traição estavam apenas começando a se revelar, e a luta estava longe de terminar. Maria estava paralisada. O olhar de Ana, que antes era familiar e acolhedor, agora carregava um peso insuportável. A multidão murmura. Os rostos misturavam raiva e incredulidade. Como a amiga podia ter se envolvido com Carlos? Com um golpe certeiro, tudo ao redor parecia desmoronar. "Ana, você me traiu." As palavras saíram como um grito, mas o eco delas deixou uma angustiante sensação no ar. A multidão virou-se para Ana, e um burburinho crescente tomou conta da cena. O que seria agora? A voz de Maria tremia, revelando a dor em sua indignação. Ana, com o rosto inexpressivo, balbuciou uma defesa. "Maria, você não entende. Eles oferecem muito. Você não sabe como está difícil. Eu só queria." Mas suas palavras soaram vazias. Uma risada estridente cortou a tensão. Carlos, observando do palco, decidiu brincar com a situação. "Olha só, Maria. Sua amiga está se saindo bem na nova era do capitalismo. Pense bem, você também poderia estar fazendo parte disso, se quisesse." Ele gesticulou como se provocasse uma cena de teatro. Então, com um estrondo, o céu se escureceu mais. Um trovão ribombou tão forte que fez a multidão estremecer. E como resposta à fúria do clima, a chuva torrencial começou a cair. As primeiras gotas eram pesadas, seguidas de um verdadeiro dilúvio. O pânico se espalhou rapidamente. Vamos, Maria gritou. "Ana vai ficar aqui? Juntas podemos mudar tudo." Mas Ana hesitou. "Maria, eu não posso. Eles estão por trás de tudo isso." Suas palavras foram cortadas por um grito no meio da confusão. O chão começou a ceder, transformando as ruas em rios ferozes.
e foi naquele instante caótico que um homem emergiu do meio da multidão. Era Pedro, um antigo amigo de Maria, que havia sumido há meses. Ele estava sujo, encharcado e exausto, mas havia algo diferente em seu olhar. "Maria, você precisa ouvir!" ele gritou, lutando contra o vento. "O que está acontecendo é muito pior do que você imagina." Maria olhou para ele, o coração disparado. "Pedro, o que você sabe?" O desejo de saber pulsava em seu peito, mas o barulho da água se intensificava. "Carlos, ele não é apenas um empresário. Ele está envolvido com tráfico de drogas e mais." As palavras de Pedro cortaram o ar como uma faca. "Ele precisa da enchente para encobrir sua operação. Está tudo planejado." "Como assim?" Maria não conseguia processar. A dor e o medo estavam se manifestando na sua mente. "Você está dizendo que isso foi intencional?" Havia uma estrutura por trás da enchente, uma forma de distrair a cidade enquanto ele realizava seus negócios. Pedro continuou, a voz cheia de pavor. "Mas não é só isso. Ele tem pessoas dentro da prefeitura. E Ana não é a única." Ana estava paralisada. O choque da revelação a despedaçou. Eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo." Desesperada, Maria sentiu seu mundo girar. "Pedro, o que mais você sabe?" A multidão, agora alarmada, se movia em pânico, água subindo por todos os lados. E enquanto um novo trovão soava, um brilho estranho apareceu no céu. Uma luz cortante iluminou a tempestade e todos no centro da cidade pararam para olhar. Era um helicóptero girando ferozmente, suas luzes piscando como um farol em meio ao caos. Ele começou a descer, trazendo consigo algo surpreendente. "É a polícia!" alguém gritou. A multidão se dividiu, alguns correndo em busca de abrigo, outros tentando se agachar para observar. Mas no meio da confusão, a figura que descia do helicóptero era inesperada. Era a prefeita da cidade, acompanhada por soldados e um grupo de jornalistas. "Precisamos da sua ajuda! A cidade está em perigo!" A prefeita gritou. A tensão aumentou. Maria não conseguia entender. "O que ele está fazendo aqui?" O olhar dela se fixou em Pedro, que também estava perplexo. Como ela soube o que estava acontecendo? Nesse momento, Carlos fez um movimento brusco. "Não podem acreditar nela!" ele gritou, tentando recuperar a atenção da multidão. "Ela está aqui para encobrir os próprios erros." Mas a ferocidade de suas palavras foi abafada pelo rugido do helicóptero e o barulho crescente da tempestade. A prefeita começou a falar, mas sua voz era quase engolida pelo vento. "Eu não posso deixar que isso continue. A enchente foi apenas um começo. Há algo muito mais sombrio em jogo." Maria sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? Seria ela a próxima a perder tudo? Enquanto todos observavam os últimos eventos, um grito ecoou da multidão. "Ela estava com você, Ana." O dedo acusador apontava. A amizade entre Maria e Ana parecia ter se dissipado numa fração de segundos. Maria olhou para Ana, o desespero refletido em seus olhos. O que mais ela havia escondido? E o que a prefeita sabia que todos ainda não tinham descoberto? A tempestade rugia e a cidade estava em perigo. Mas o verdadeiro pesadelo estava apenas começando a ser revelado. Maria estava paralisada. O olhar de Ana, que antes era familiar e acolhedor, agora carregava um peso insuportável. A multidão murmurava, os rostos misturavam raiva e incredulidade. Como a amiga podia ter se envolvido com Carlos, pensou Maria, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. "Ana, você me traiu." As palavras saíram como um grito, mas o eco delas deixou uma angustiante sensação no ar. A multidão virou-se para Ana e um burburinho crescente tomou conta da cena. "Você fez isso por dinheiro?" A voz de Maria tremia, revelando a dor em sua indignação. Ana, com o rosto inexpressivo, balbuciou uma defesa. "Maria, você não entende. Eles oferecem muito. Você não sabe como está difícil. Eu só queria." Mas suas palavras soaram vazias, como um eco na tempestade que começava a se formar.
Uma risada estridente cortou a tensão. Carlos, observando do palco, decidiu brincar com a situação. Olha só, Maria, sua amiga está se saindo bem na nova era do capitalismo. Pense bem, você também poderia estar fazendo parte disso se quisesse. Ele gesticulou, como se provocasse um espetáculo. Com um veemente estrondo, o céu se escureceu. Um trovão ribombou tão forte que fez a multidão estremecer. Então a chuva torrencial começou a cair. As primeiras gotas eram pesadas, seguidas de um verdadeiro dilúvio. O pânico se espalhou rapidamente. Vamos, vamos, Maria gritou. Ana vai ficar aqui? Juntas podemos mudar tudo. Mas a hesitação de Ana balançou a determinação de Maria. Maria, eu não posso. Eles estão por trás de tudo isso. Suas palavras foram cortadas por outro grito da multidão. O chão começou a ceder, transformando as ruas em rios ferozes, e as vidas estavam novamente em jogo. Enquanto Maria tentava compreender, seus instintos lutavam para manter a calma. E foi naquele instante caótico que um homem emergiu do meio da multidão. Era Pedro, um antigo amigo de Maria, que havia sumido há meses. Ele estava sujo, encharcado e exausto, mas havia algo diferente em seu olhar. Maria, você precisa ouvir, ele gritou lutando contra o vento. O que está acontecendo é muito pior do que você imagina. Maria olhou para ele, o coração disparado. Pedro, o que você sabe? O desejo de saber pulsava em seu peito, mas o barulho da água se intensificava. Carlos, ele não é apenas um empresário, ele está envolvido com tráfico de drogas e muito mais. As palavras de Pedro cortaram o ar como uma faca. Ele precisa da enchente para encobrir sua operação. Tá tudo planejado. Como assim? Maria não conseguia processar. A dor e o medo estavam se manifestando na sua mente. Você está dizendo que isso foi intencional? Havia uma estrutura por trás da enchente, uma forma de distrair a cidade enquanto ele realizava seus negócios. Pedro continuou, a voz cheia de pavor. Mas não é só isso. Ele tem pessoas dentro da prefeitura. E Ana? Ana não é a única. Ana estava paralisada. O choque da revelação a despedaçou. Eu não sabia. Eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo. Desesperada, Maria sentiu seu mundo girar. Pedro, o que mais você sabe? A multidão, alarmada, se movia em pânico, água subindo por todos os lados. No meio desse tumulto, uma explosão ensurdecedora ecoou. Um armazém ao fundo, que supostamente havia sido protegido, e rompeu em chamas, causando um clarão que iluminou o céu escuro. Os bombeiros foram rápidos, mas o incêndio se alastrava. O que foi isso? Maria gritou, o coração na boca. A situação tomou um rumo ainda mais caótico. Os olhos da prefeita colidiram com os de Ana. Quem mais está envolvido? Ela perguntou, com a voz trêmula. É hora de ser honesta. A tensão era palpável. Justo nesse momento, um grupo de homens se aproximou, armados e furiosos, cercando todos. Um deles gritou, ninguém se mexe, essa cidade é nossa. O pânico tomou conta, e a multidão começou a correr em várias direções. Maria se sentiu presa, como se as paredes da cidade estivessem se fechando. Pedro, o que vou fazer? A voz de Maria tremia, aflita. Mas as palavras de Pedro pararam em sua garganta quando ela olhou para Ana novamente. E viu uma coisa que a fez parar. Um símbolo tatuado no punho de Ana. O mesmo símbolo que viu em uma das provas que Carlos mantinha em segredo. Um símbolo que significava lealdade ao crime. Ah, não, Ana! O mundo de Maria desabou. As perguntas que ela não fazia antes agora bombardeavam sua mente. O que mais Ana escondia? Com aquele símbolo, não era apenas uma traidora. Era parte de algo ainda maior. Possivelmente, Maria estava diante de uma conspiradora. Algo que mudou sua vida para sempre. E as chamas que tomavam conta do armazém eram apenas o início de um segredo que Maria nunca sonhou que existiria. Com um nó na garganta, Maria percebeu que era hora de agir. Mas o que aconteceria agora com todos ali? E se Ana realmente tivesse algo a ver com isso? Está apenas começando, sussurrou Pedro, enquanto o caos continuava a se desenrolar ao redor deles. O que mais iria explodir em suas vidas nos próximos momentos? Maria estava paralisada.
O olhar de Ana, que antes era familiar e acolhedor, agora carregava um peso insuportável. A multidão murmurava. Os rostos misturavam raiva e incredulidade. Como a amiga podia ter se envolvido com Carlos, pensou Maria, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Ana, você me traiu. As palavras saíram como um grito, mas o eco delas deixou uma angustiante sensação no ar. A multidão virou-se para Ana e um burburinho crescente tomou conta da cena. Você fez isso por dinheiro? A voz de Maria tremia, revelando a dor em sua indignação. Ana, com o rosto inexpressivo, balbuciou uma defesa. Maria, você não entende. Eles oferecem muito. Você não sabe como está difícil. Eu só queria. Mas suas palavras soaram vazias, como um eco na tempestade que começava a se formar. Uma risada estridente cortou a tensão. Carlos, observando do palco, decidiu brincar com a situação. Olha só, Maria, sua amiga está se saindo bem na nova era do capitalismo. Pense bem, você também poderia estar fazendo parte disso, se quisesse. Ele gesticulou como se provocasse um espetáculo. Com um veemente estrondo, o céu se escureceu. Um trovão ribombou tão forte que fez a multidão estremecer. Então a chuva torrencial começou a cair. As primeiras gotas eram pesadas, seguidas de um verdadeiro dilúvio. O pânico se espalhou rapidamente. Vamos, vamos! Maria gritou. Ana, vai ficar aqui? Juntas podemos mudar tudo. Mas a hesitação de Ana balançou a determinação de Maria. Maria, eu não posso. Eles estão por trás de tudo isso. Suas palavras foram cortadas por outro grito da multidão. O chão começou a ceder, transformando as ruas em rios ferozes, e as vidas estavam novamente em jogo. Enquanto Maria tentava compreender, seus instintos lutavam para manter a calma, e foi naquele instante caótico que um homem emergiu do meio da multidão. Era Pedro, um antigo amigo de Maria que havia sumido há meses. Ele estava sujo, encharcado e exausto, mas havia algo diferente em seu olhar. Maria, você precisa ouvir! Ele gritou, lutando contra o vento. O que está acontecendo é muito pior do que você imagina. Maria olhou para ele, o coração disparado. Pedro, o que você sabe? O desejo de saber pulsava em seu peito, mas o barulho da água se intensificava. Carlos, ele não é apenas um empresário. Ele está envolvido com tráfico de drogas e muito mais. As palavras de Pedro cortaram o ar como uma faca. Ele precisa da enchente para encobrir sua operação. Está tudo planejado. Como assim? Maria não conseguia processar. A dor e o medo estavam se manifestando na sua mente. Você está dizendo que isso foi intencional? Havia uma estrutura por trás da enchente, uma forma de distrair a cidade, enquanto ele realizava seus negócios. Pedro continuou, a voz cheia de pavor. Mas não é só isso. Ele tem pessoas dentro da prefeitura. E Ana não é a única. Ana estava paralisada. O choque da revelação a despedaçou. Eu não sabia. Eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo. Desesperada, Maria sentiu seu mundo girar. Pedro, o que mais você sabe? A multidão, alarmada, se movia em pânico. Água subindo por todos os lados. No meio desse tumulto, uma explosão ensurdecedora ecoou. Um armazém ao fundo, que supostamente havia sido protegido, irrompeu em chamas, causando um clarão que iluminou o céu escuro. Os bombeiros foram rápidos, mas o incêndio se alastrava. O que foi isso? Maria gritou, o coração na boca. A situação tomou um rumo ainda mais caótico. Os olhos da prefeita colidiram com os de Ana. Quem mais está envolvido? Ela perguntou, com a voz trêmula. Eu era de ser honesta. A tensão era palpável. Justo nesse momento, um grupo de homens se aproximou, armados e furiosos, cercando todos. Um deles gritou, ninguém se mexe, essa cidade é nossa. O pânico tomou conta e a multidão começou a correr em várias direções. Maria se sentiu presa, como se as paredes da cidade estivessem se fechando. Pedro, o que vou fazer? A voz de Maria tremia, aflita. Mas as palavras de Pedro pararam em sua garganta,
quando ela olhou para Ana novamente e viu uma coisa que a fez parar. Um símbolo tatuado no punho de Ana. O mesmo símbolo que viu em uma das provas que Carlos mantinha em segredo. Um símbolo que significava lealdade ao crime. Ah, não, Ana! O mundo de Maria desabou. As perguntas que ela não fazia antes agora bombardeavam sua mente. O que mais Ana escondia? Com aquele símbolo, não era apenas uma traidora, era parte de algo ainda maior. Possivelmente, Maria estava diante de uma conspiradora, algo que mudou sua vida para sempre. E as chamas que tomavam conta do armazém eram apenas o início de um segredo que Maria nunca sonhou que existiria. Com um nó na garganta, Maria percebeu que era hora de agir. Mas o que aconteceria agora com todos ali? E se Ana realmente tivesse algo a ver com isso? Então, uma figura surgiu das sombras em meio ao caos. Era uma mulher, alta e imponente, com uma aura de poder. "Chega!" ela gritou. Todos olharam para ela, silenciosos, intrigados. "Sou eu quem comanda aqui." A multidão ficou em choque. Era a mãe de Maria, que acreditava estar morta. "Vocês acham que podem brincar com a vida da minha filha e da cidade?" Ela olhou para Carlos, que estava petrificado. "O jogo acabou, Carlos. Você não tem ideia do que desencadeou." Maria ficou atordoada, sem palavras. Sua mãe, a quem pensou ter perdido, estava viva, e a verdade estava prestes a se revelar. O que mais ela sabia? E o que aconteceria agora? A cidade estava em perigo, e os segredos estavam prestes a explodir. Maria estava paralisada. O olhar de Ana, que antes era familiar e acolhedor, agora carregava um peso insuportável. A multidão murmura. Os rostos misturavam raiva e incredulidade. Como a amiga pode ter se envolvido com Carlos? Pensou Maria, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. "Ana, você me traiu!" As palavras saíram como um grito, mas o eco delas deixou uma angustiante sensação no ar. A multidão virou-se para Ana e um burburinho crescente tomou conta da cena. "Você fez isso por dinheiro?" A voz de Maria tremia, revelando a dor em sua indignação. Ana, com um rosto inexpressivo, balbuciou uma defesa. "Maria, você não entende. Eles oferecem muito. Você não sabe como tá difícil. Eu só queria." Mas suas palavras soaram vazias, como um eco na tempestade que começava a se formar. Uma risada estridente cortou a tensão. Carlos, observando do palco, decidiu brincar com a situação. "Olha só, Maria. Sua amiga está se saindo bem na nova era do capitalismo. Pense bem. Você também poderia estar fazendo parte disso, se quisesse." Ele gesticulou, provocando ainda mais o ódio da multidão. Então, um estrondo ecoou. "Chega." A voz era firme e cortante. Todos olharam para a mulher, que emergiu das sombras. Era a mãe de Maria, que todos acreditavam estar morta. "Vocês acham que podem brincar com a vida da minha filha e da cidade?" Maria ficou atordoada, sem palavras. Sua mãe, a quem pensou ter perdido, estava ali, viva. O choque era palpável. A multidão parou em silêncio, todos boquiabertos com a revelação. "O que está acontecendo?" Maria murmurou, tentando entender a situação. "Eu não sou a única." A mãe de Maria se virou para Carlos, que estava petrificado. "Você não sabe o que desencadeou. Tudo isso é consequência de um jogo muito maior." Os olhares começaram a se cruzar e o clima se tornava ainda mais tenso. A prefeita, percebendo a confusão, avançou. "Precisamos da verdade agora. Com tudo o que está acontecendo, alguém precisa ser responsabilizado." Seu olhar estava determinado, mas Maria já sentia que aquilo era só a ponta do iceberg. "Maria", disse a mãe, "preciso que você entenda. A enchente não foi um mero acidente, foi um plano." Suas palavras pareciam vir de outro mundo. Carlos e sua equipe estavam esperando por isso. Eles precisam das águas, da crise, para encobrir algo que está muito mais fundo. Maria, olhando para sua mãe, se sentiu dividida.
O que você quer dizer com isso? O nó em sua garganta se apertava, e enquanto o caos crescia ao redor, um novo som começou a se fazer ouvir. Um ronco profundo. Era um barco grande, repleto de homens armados se aproximando das margens. O coração de Maria disparou. O que eles estão fazendo aqui? Mais vozes ecoaram pela multidão, pânico crescendo. O que está acontecendo? Carlos sorriu, um sorriso frio e calculado. Sabia que você ia voltar, velha. O que temos aqui é uma troca. Ele olhou para a mãe de Maria, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. O silêncio era ensurdecedor. A tensão era tão palpável que quase se podia tocar. Trocar? Maria respirou fundo, sentindo o peso das palavras. O que você quer dizer com isso? E no fundo ela sentiu um instinto de que a verdade era muito mais obscura do que já imaginara. Você está aliada a ele? As palavras saíram como um sopro. Não, não é assim que as coisas funcionam. Você não entende ainda. Há segredos que precisam ficar enterrados, e agora a cidade toda está em risco, a mãe declarou, os olhos cheios de culpa e determinação. Segredos? O que mais você escondeu de mim? Maria estava prestes a explodir. O tempo parecia ter parado. O barco, agora próximo, revelava suas intenções. Todos precisam sair do caminho antes que a tempestade nos arraste. Você não sabe de nada. Então, em um movimento brusco, os homens do barco desembarcaram. Ninguém pode sair. Essa cidade nos pertence. Um dos homens gritou, trazendo consigo uma onda de medo e incerteza. O pânico tomou conta. Maria se virou para Ana. A amiga, que parecia tão segura, agora estava cheia de dúvidas. E você, o que vai fazer? Ana hesitou, seus olhos buscando algo. Isto não acaba aqui, Maria. O homem do barco declarou, olhando diretamente para ela, como se fosse um aviso. Maria sentiu o peso de cada palavra. O confronto estava prestes a explodir. No coração de Maria, tudo parecia um emaranhado de emoções. O que a tempestade realmente trazia? O que estava por trás daquela conspiração? E o mais importante, a quem ela poderia confiar agora? Ela se perguntava se estava preparada para o que iria acontecer a seguir. Mas uma certeza ecoava em sua mente. Tudo estava apenas começando. Maria estava paralisada. O olhar de Ana, que antes era familiar e acolhedor, agora carregava um peso insuportável. A multidão murmurava. Os rostos misturavam raiva e incredulidade. Como a amiga pode ter se envolvido com Carlos? Pensou Maria, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Ana, você me traiu. As palavras saíram como um grito, mas o eco delas deixou uma angustiante sensação no ar. A multidão virou-se para Ana e um burburinho crescente tomou conta da cena. Você fez isso por dinheiro? A voz de Maria tremia, revelando a dor em sua indignação. Ana, com o rosto inexpressivo, balbuciou uma defesa. Maria, você não entende. Eles oferecem muito. Você não sabe como tá difícil. Eu só queria. Mas suas palavras soaram vazias, como um eco na tempestade que começava a se formar. Uma risada estridente cortou a tensão. Carlos, observando do palco, decidiu brincar com a situação. Olha só, Maria. Sua amiga está se saindo bem na nova era do capitalismo. Pense bem, você também poderia estar fazendo parte disso, se quisesse. Ele gesticulou, provocando ainda mais o ódio da multidão. Mas nesse momento tenso, o céu tremeu, e os ventos uivaram como se a natureza estivesse se revoltando. E então, um estrondo ensurdecedor irrompeu do barco. Uma explosão de fumaça e chamas. O ar ficou pesado, e gritos de terror ecoaram. É uma emboscada! Alguém gritou, enquanto as pessoas começavam a correr. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. Maria conseguiu distinguir figuras encapuzadas pulando do barco, armadas com o que pareciam ser rifles. O caos tomou conta e a multidão se espalhou em pânico. Maria, precisamos sair daqui! Pedro puxou-a, os olhos arregalados. Mas ela estava paralisada, ainda tentando compreender a cena. Não era só a traição de Ana que a atingia.
Era a revelação bombástica da explosão repentina, como se tudo o que conhecia estivesse desmoronando. Ana, que parecia tão segura antes, agora estava em pânico. Meu Deus, o que está acontecendo? Ela gritou, mas uma figura entre as sombras se aproximou. Era a mãe de Maria. Não, não deixem que sejam levados. Ela estava ali, viva, e havia algo no seu olhar que era tanto confuso quanto familiar. A cidade inteira está em perigo. Carlos não é apenas um empresário. Ele é parte de algo muito maior. Um dos encapuzados ergueu sua arma, mas a mãe de Maria ficou firme. Vocês não sabem com quem estão lidando. Por favor, escutem. A vida de todos está em jogo. Maria estava em choque. Mãe, o que você quer dizer? O que está acontecendo? O coração dela acelerava. Agora era uma tempestade de perguntas. Como poderia sua mãe estar viva? E como Carlos estava envolvido nisso? Então um grito cortou a confusão. Ela é a traidora! Matem ela! Um dos homens, claramente o líder, apontou para a mãe de Maria. O caos se intensificou e a multidão se dividiu entre pânico e fúria. Maria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não! Espera! Ela queria gritar, mas as palavras saíram como um sussurro. Num piscar de olhos, o cenário se tornou apocalíptico. Gritos, disparos, pessoas correndo para todos os lados. Ana estava ao lado de Maria, o desespero estampado em seu rosto. Nós precisamos fugir. Isso é uma emboscada. Eles vieram aqui para nos eliminar. Maria olhou para a amiga e, pela primeira vez, sentiu uma mudança em seus sentimentos. A confiança que uma vez teve começou a se desfazer. Como ela podia ter se envolvido com aquilo? As chamas começaram a se alastrar e o cheiro de fumaça invadiu o ar. Barulhos de tiros ecoavam e uma explosão mais próxima fez a terra tremer sob seus pés. A multidão se dispersou e Maria agarrou a mão de Ana. Vamos! Gritou. Mas antes que pudessem dar um passo, a mãe de Maria gritou. Maria, escute! A verdade é... Porém, antes que ela pudesse terminar, uma bola de fogo irrompeu ao lado delas e o calor quase as atingiu. Maria só conseguiu ver a mãe sendo empurrada para o chão enquanto um grupo de homens avançava. Não, mãe! Ela tentou correr em direção a ela, o medo cravado no peito. Mas um dos encapuzados se virou e apontou a arma para elas. O pânico tomou conta de Maria, e em um momento de clareza, ela percebeu. Aquele homem não era um estranho. O olhar familiar e frio nas sombras. Felipe? Sua voz tremeu. O homem que ela conhecera de infância, que havia desaparecido sem deixar vestígios, estava bem ali. Ele sorriu de forma sombria. Surpresa, Maria, disse Felipe, com um tom venenoso. Você achou que a cidade era segura? Que não havia segredos? Bem-vinda à verdadeira realidade. O mundo de Maria se desfez. Tudo era uma farsa. Os laços construídos arruinados. O que ela realmente sabia sobre suas amizades? Que verdade diabólica estava escondida? Com os sentimentos tumultuados, Maria sentiu o chão sob seus pés desmoronar enquanto o caos tomava conta. E assim, num instante de confusão, ela se viu novamente diante do abismo. As chamas dançavam ao fundo, e a cidade, uma vez tranquila, agora era um inferno. O que Felipe queria? Alguém ia pagar por aquilo. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? Maria olhou para Ana, vendo reflexos de alguém que não reconhecia mais. E com um nó no estômago, ela soube que a única opção era lutar. Mas como enfrentaria tantos inimigos? Mais explosões, mais gritos. O futuro parecia tão incerto. A verdade estava prestes a desabar sobre suas cabeças. Mas um choque a aguardava, depositando uma pergunta na mente de Maria. Quem poderia realmente ser o aliado no meio de tanto engano? Maria estava em choque, as palavras de Felipe ecoando em sua mente, explodindo como fogos de artifício. Sua mão trêmula segurava a de Ana, e seus olhos se encontraram, cheios de confusão e terror. O caos ao redor era ensurdecedor. Os gritos da multidão se misturavam à fumaça e ao barulho das explosões. O que vamos fazer?
Maria sussurrou, mal conseguindo articular as palavras. Pedro apareceu, puxando Maria para mais perto. Precisamos sair, agora! Ele olhou para a mãe de Maria, que estava cercada por homens armados. Maria, sua mãe tem que vir com a gente. A pressão estava crescendo, e Maria sentiu o peso do desespero à sua volta. Mãe, venha! Gritou, mas o pânico a envolveu como um manto pesado. A mãe de Maria olhou para ela, seus olhos ágeis e cheios de uma mistura de dor e amor. Fuja! Vá, Maria! É a única forma. O coração de Maria despencou. Não! Mãe, eu não posso deixá-la. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão próxima a fez perder o equilíbrio. Tudo ao redor parecia um pesadelo, mas no fundo, uma centelha de determinação brotou. Não deixarei você aqui. Felipe se virou em meio ao smoke. Você acha que pode salvar todos? É tudo uma ilusão, Maria. O ódio em sua voz cortou o ar, mas ela não tinha tempo para isso. Vamos, precisamos ir. Ana puxou Maria, os dois se movendo em direção ao ponto de fuga. Embora Maria sentisse que a cidade estava ruindo, nós não podemos desistir. A multidão estava em pânico, os rostos eram um mar de medo e desespero. Mãos segurando crianças, pessoas caindo e levantando-se. Tudo isso era um empurra-empurra frenético. O cheiro de fumaça e danos pairava no ar, enquanto sons de sirenes começaram a ressoar ao fundo. Era agora ou nunca. Conseguindo uma brecha, Maria gritou para Ana: Vem comigo. Se não fizermos isso agora, não teremos outra chance. Elas correram para um beco ao lado, onde a visão da luta e da destruição era menor. E se a gente se perder de novo? Ana perguntou, o medo evidente em sua voz. Não vamos nos perder. Juntas somos mais fortes. Maria respondeu com toda a força que tinha. O som da cidade em frangalhos ecoava em seus ouvidos, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas havia uma luz no fundo da angústia. Elas avistaram um grupo de pessoas próximas ao departamento de polícia, que lutavam para organizar as evacuações. Vem! Maria puxou Ana para a segurança, sabendo que mesmo em meio ao caos, havia uma chance de liberdade. O clima estava tenso, mas eles estavam juntos na luta. Aqui é seguro, a prefeita gritou, e Maria viu sua mãe se aproximar da entrada. Liberte as pessoas! A cidade precisa de ajuda. A mãe de Maria avançou com firmeza, e as pessoas começaram a seguir, um fluxo pesado de determinação. Mas Felipe não estava disposto a deixar que escapassem. Ele avançou, com a raiva refletida em seu olhar. Vocês não podem sair assim. A cidade está sob o meu controle. A determinação cresceu dentro de Maria. Sem hesitar, ela se virou para Felipe. Você não manda mais aqui. As palavras saíram poderosamente. Seu jogo acabou. Nós não vamos deixar você controlar nossas vidas por mais tempo. E em um momento de pura coragem, Maria e Ana encararam Felipe, enquanto Pedro e a mãe de Maria se juntaram a elas. Estamos juntos nessa, ninguém vai nos parar. Uma onda de apoio começou a se espalhar entre a multidão, e as pessoas se uniram. O poder da comunidade pulsava no ar. Felipe hesitou. Seu olhar frio começava a vacilar. Você realmente acha que vai vencer? Ele perguntou, mas já havia uma fraqueza na voz. O embate entre o bem e o mal estava se desdobrando em tempo real. A cidade, uma vez devastada, estava se levantando. Unidos, eles avançaram em direção a Felipe, cercando-o. Hacemos isso juntos, gritou Maria, e todos gritaram em uníssono. A cidade não ia se render. Eles não iriam desistir. E enquanto as luzes piscavam e o som dos carros de polícia se aproximava, Maria sentiu um alívio inundar seu ser. Havia derrotado não apenas Felipe, mas o medo que a consumia. Eram pessoas comuns, mas juntas eram poderosas. A tempestade estava se acalmando no horizonte, e era hora de recomeçar. Agora, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.